Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo ao nosso programa Pensamento e Vida, aonde estamos estudando a obra então, de Emmanuel, Psicografia de Xavier, Pensamento e Vida, capítulo 1, O Espelho da Vida. Vamos dar, na verdade, prosseguimento ao estudo do capítulo 1, porque no programa passado a gente estudou então a primeira parte, os 3, 4 primeiros parágrafos desse capítulo muito maravilhoso, aonde está falando sobre a mente, sobre comportamento, sobre energias e vibrações. Então, vamos começar aqui com o nosso estudo, fazendo a leitura então, de mais um parágrafo e falando alguns comentários, fazendo alguns comentários referentes a esse parágrafo aqui. Diz Emmanuel: em todos os domínios do universo vibra, pois a influência é recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Olha só que o Emmanuel vem nos trazer aqui. Veja só que compromisso que nós estamos assumindo quando a gente está pensando, quando a gente tem uma ideia, quando a gente coloca uma ação e quando a gente ali está agindo ou reagindo a uma coisa ou a alguém. O Emmanuel fala que no universo tudo vibra, tudo, seja do átomo até o ser mais angelical. Então, o que Emmanuel quer dizer que o universo vibra? Quer dizer que quando eu estou vibrando, quando estou pensando, ou quando estou ali colocando a vontade naquele pensamento, né? Ou seja, alimentando aquele pensamento, então estou criando uma, uma força mental, um pensamento com um envoltório ou um envolvimento de uma frequência, que essa frequência ela é gerada através da vibração das ondas mentais que estou colocando naquele pensamento. Ou seja, simplificando, quando você pensa, o seu pensamento, ele é uma onda, ele é uma onda. E essa onda vai gerar então uma frequência. Essa frequência vai ser boa ou ruim, a decorrente dos impulsos da vontade, dos impulsos da sua emoção, do seu sentimento, a sua atitude, qual que é a intenção que eu quero colocar naquele pensamento. Tudo isso é apenas uma parte do pensamento. Tudo isso é apenas uma parte do mecanismo do pensamento. Então, se nós já sabemos disso, quando eu penso em alguma coisa, quando eu assimilo um pensamento de um espírito ou um pensamento que está no ambiente, então eu estou ali percebendo, estou alimentando, estou recebendo aquele pensamento, ou estou emitindo aquele pensamento para o ambiente ou para alguém, eu estou então em sintonia com alguma frequência que existe no universo. E essa influência que eu exerço para alguém, ou que alguém exerce sobre mim, é uma influência que pode ser boa ou ruim, mas que está sendo ali alimentada através da sintonia e também da simpatia de pensamentos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu pensei uma coisa ruim, ou se eu se eu gero um pensamento ruim, é porque a minha vibração não está boa. É porque eu não estou naquele momento em equilíbrio, no controle da minha mente, ou porque eu estou sendo influenciado por uma pessoa, ou pela minha vontade, ou por um espírito, ou estou sendo influenciado pelo ambiente ao qual me encontro. Muitas vezes você está muito bem, sentindo bem, está ali feliz, alegre, sorridente, e entra num local público ou num local que seja particular, mas você está ali, vai precisar entrar ali, e você começa a se sentir ali estranho, né, meio chateado, cansado, meio sem energia, né? Por que será? Porque você, querendo ou não, você acabou assimilando com a energia, porque você não teve a vigilância de manter-se em equilíbrio. Quando você percebe aquela estranheza daquela energia que está ali, somatizado naquele ambiente ou de uma pessoa específica,
Porque às vezes você está conversando, está bem, e quando você conversa com alguém, você começa a ficar sentindo estranho, tô cansado, chateado, tô para baixo, do nada. Porque a pessoa está emitindo um pensamento, ou está puxando essa energia para ela. Por isso que nós temos que manter a vigilância. Quando eu percebo isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a, a oração, manter-se ali em equilíbrio, buscar pensar em coisas boas, buscar conversar com aquela pessoa ou com aquelas pessoas que estão naquele ambiente de maneira mais positiva, tentando ali induzir, tentando ali influenciar aquela pessoa a pensar de forma mais elevada, de forma mais harmoniosa, porque quando nós estamos ali bem e alguém começa a falar sobre tragédias, sobre coisas ruins, coisas que vão nos trazer para baixo, na verdade, que vão nos levar para baixo, precisamos então mudar. E quando eu consigo, então, através da vigilância, da autovigilância, em oração, manter minha fé, minha confiança, manter meu equilíbrio, orar e induzir que os outros também pensem de maneira boa. Eleve seus pensamentos, eleve suas conversas, suas atitudes, seus sentimentos, suas emoções. Então, tudo isso renova-se em nós e nós vamos, então, ter esse papel de influenciar alguém ou, se nós quisermos, podemos ser influenciados pelos outros. Quando eu estou chateado, quando estou triste, alguém fala comigo, me dando um bom ânimo, trazendo palavras de amparo, de renovação, de me banhando de energias positivas. Eu estou recebendo daquela pessoa esse tipo de energia, essa frequência que vai me levar, meu pensamento vai me ajudar a me elevar. E eu tenho que saber uma coisa, que quando estou ali perturbado, desequilibrado, ou quando estou em equilíbrio, no controle dos meus pensamentos, todo o meu corpo físico sente, ele somatiza aquelas ondas mentais, aquelas sensações, aqueles sentimentos, na célula, no corpo físico. E essas sensações vai repercutir nas células, nos átomos, nas partículas que constroem, que se desenvolvem e que recebem as ordens mentais que eu estou gerando. Então, voltando ao programa passado, ao estudo passado, nós falamos então que nossa mente comanda o corpo. E é verdade. Se você começar a sentir sensações ruins, né, e não combater-se, não manter-se em vigilância, o corpo vai começar a sentir cansaço, vai começar a sentir ali talvez uma dor, uma ansiedade, uma sensação ruim. Então, isso é devido à nossa falta de controle, de equilíbrio, de buscar ali nos vigiar, né? O Emmanuel segue, então, falando o seguinte: o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, você sabe que as ações existem em dois planos. No plano mental, que é o plano que a gente pensa, e no plano físico, ou no plano da matéria, né? Pode ser matéria física ou matéria espiritual, mas como nós somos encarnados, vamos falar somente da matéria física. Então, você tem então um pensamento, uma ideia, você está gerando, está alimentando, ou está recebendo, está gerando aquele pensamento, aquela ideia do seu plano mental. Quando eu esboço uma atitude de colocar, então, ali, falar, ajudar, estender a mão para alguém, ou agir, ou reagir, eu estou colocando aquela ideia, aquele pensamento no meu plano, na matéria física, ou seja, no plano físico. Então, todo esse pensamento, toda essa ação, ela vai estar sendo carregada de quê? De emoções, de atitudes. Porque a vontade, ela é o reflexo, né, é um reflexo do nosso espírito, que cria, que gera uma ideia. Essa ideia vai, então, ser alimentada pelo nosso espírito, através da mente. Alimentando essa ideia, vai gerar, então, pensamento. Esse pensamento vai criar, então, vai envolver-se de emoções, vai envolver-se de sensações, de atitudes,
de recordações, ou então de pensamentos, né, que estão no ambiente, gerando uma vibração. Como falei, essa vibração vai gerar frequência, e quem estiver no ambiente vai receber, vai estar assimilando essa frequência, se ela estiver em sintonia, ou se ela estiver em desequilíbrio ou falta de vigilância, ela está sendo impactada também. As consequências são trazidas para nós. Por quê? Jesus fala, né, muito bem nessa questão, que todos nós somos livres, temos a liberdade de agir, a liberdade de semear, mas somos obrigados a colher aquilo que nós plantamos. Então, lembre-se sempre, quando você pensar, quando você sentir alguma coisa, ou quando você agir também, né, dar uma ação, você está imprimindo naquela ação uma série de informações mentais, né, informações suas próprias, ou seja, informações íntimas, que aquela pessoa que está recebendo, que está sendo impactada, vai poder fazer a leitura e vai entender como você é por dentro, o que você está pensando. Por quê? Porque eu estou assimilando o pensamento dela, estou lendo o que ela é, o que ela está naquele momento. Então, se eu vejo que a pessoa está ali sinto que a pessoa está falando com raiva, falando de forma ansiosa ou esbravejando, estou assimilando aquele tipo de energia. Se eu manter-se calmo, tranquilo, manter-se ali equilíbrio, manter a vigilância, aquela energia não vai me impactar com toda essa força. Pode ser sim que eu sinta algumas sensações, né, físicas, mas não vai me derrubar como normalmente se derruba, né? Muitas vezes a gente percebe uma pessoa que vem visitar nossa casa, as plantinhas ali começam a morrer, começam ali a murchar. Por quê? Porque é a força do pensamento, é o magnetismo que está naquela pessoa, que é irradiada para o ambiente, e tudo que estiver naquele ambiente, que estiver exposto, né, vai receber, vai ser impactado por aquela energia, aquela mente doentia naquela pessoa. Então, precisamos aí manter a mente equilibrada e focada no bem sempre. O Emmanuel, então, segue o seguinte: em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da essência. É o que eu acabei de falar. Quando você pensa, você gera aquela energia, gera aquele pensamento, a pessoa ou nós mesmos vamos assimilar o pensamento um dos outros, e tudo que a gente fizer, de bom ou de ruim, a gente vai ter a colheita daquilo, né? Então, toda ação que nós fazemos, né, ela vai gerar uma colheita, porque Jesus fala, a colheita ela é obrigatória, mas a semeadura é livre. Cada um de nós tem nosso livre arbítrio, podemos agir pela vontade, pelo pensamento, criar situações, criar ali, gerar emoções, gerar sentimentos, alimentar emoções uns aos outros. Então, nós podemos, então, pelo pensamento, seja uma ação no plano físico, no mental, criar um elo de ligação com aquela pessoa, e pode ser um elo de afinidade, simpatia, um elo de concordância, né, de afinidade, amizade, de amor, ou podemos criar um elo de posse, praticamente obsessivo, né, porque a obsessão ela não é só de espírito para encarnado, mas também é de encarnado para encarnado, de encarnado para espírito, né, de espírito para espírito, ou uma auto-obsessão. Então, quando eu quero ter aquele apego firme às coisas materiais, às pessoas, ou a alguma uma coisa, né, abstrata, eu estou me ligando a ela, estou ali conectando a ela como se fosse um telefone. Então, quando alguém está pensando em mim, ela está ligando-se mentalmente ao meu espírito, à minha mente, na verdade. Assim como quando eu penso em alguém, estou ligando a mente daquela pessoa, aquele espírito. Então, qual é
é a sensação, qual é a emoção, qual é o sentimento que eu estou enviando para aquela pessoa, ou qual é o sentimento que eu estou recebendo daquela pessoa. Pode ser um sentimento de libertação, né, de liberdade, aonde dou a liberdade dela pensar, dela refletir, dela mentalizar, receber as energias, né, e também receber através da frequência, né, que a mente vai estar ali recebendo, as sensações, os sentimentos, as emoções que eu estou colocando na plano da ação, né? Então, precisamos aí manter a vigilância, porque quando eu me ligo a alguém, vai gerar consequências. Se eu me ligo com o intuito de ajudar a pessoa, eu estou dando liberdade a ela. Se eu estou ligando-me àquela pessoa com posse de querer ter ela comigo o tempo todo, ou então de querer me vingar dela, ou querer ter uma paixão, né, entre um casal, né, ou algo que seja assim de posse, de querer ter aquela pessoa para si, só para si, ou então quando eu quero ter uma ação de maldade com ela, estou me ligando, mas assim, pela dor, porque vai trazer consequências. E isso é uma forma de você ser prisioneiro, né, daquela pessoa. Então, se você passou por uma dificuldade com alguém, está triste com alguém, está chateado com alguém, essa pessoa, se você não perdoar, não buscar o perdão, buscar entendimento, buscar compreender, talvez ter empatia por ela, tentar entender por que ela fez isso, ou porque, ou quando você é o errado, você tentar, né, ter empatia. Nossa, eu machuquei que a pessoa, eu chateei ela, vou pedir desculpa, vou pedir perdão. Se você faz isso, você está se libertando e libertando aquela pessoa. Eu espero que você tenha apreciado esse estudo de hoje. Nós vamos dar continuidade mais um programa, porque nosso intuito aqui não é correr com o estudo, é falar, comentar, meditar e refletir sobre essa obra magnífica, Pensamento e Vida, de Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier. Espero que tenha gostado e eu vejo você então no nosso próximo estudo. Até mais, uma boa noite. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe também.